Hoje o Acervo Histórico de Uruçuca está aqui na Praça Régis Pacheco. Essa praça tem tudo a ver com a história da antiga Uruçuca, da antiga Água Preta. Um marco na história de Uruçuca. E por ser um marco, um referencial histórico, novamente atendendo a vários inúmeros pedidos de toda a população presente ainda aqui na cidade, quanto as que estão fora da cidade. Foram muitos os pedidos para que voltássemos a fazer mais uma entrevista com o Marcos Vasconcelos. Melhor do que ninguém para estar trazendo de volta essas recordações sobre a história de Uruçuca. 63 anos pra cá. Porque aí o cara vai dizer quantos anos. Bom dia, Marcos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. O Marcos aqui está chamando a atenção, olha, é de 63 anos para cá. Isso é para não revelar a idade? Não, na época eu tinha 10 anos. Diga aí. Então, Marcos, 10 anos. Mas é uma memória que esse camarada tem, eu não vou dizer invejável, mas louvável a sua memória, tá? E que nos presenteia essas suas lembranças quanto a todas essas recordações. Vamos dar um giro aqui na Praça Régis Pacheco. Marcos, nós temos aqui então essa referência histórica, que é a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária. Então, vamos dando um giro aí, fica com você então. Esse prédio aqui funcionava carga e descarga, mas não era assim, antes ele era de zinco, forrado de zinco e tudo e tal. A parte de lá, que era a administração, era de blocos. Aí isso aqui foi feito uns 10 anos depois, em 1958, por aí foi que inaugurou. Eu vi a plantação desse pé de amêndoa aí, ó. O pé de amêndoa, gente. Em fotos mais antigas, sempre está presente esse pé de amêndoa. Então, esse pé de amêndoa vem acompanhando também a história da inauguração aí. Isso, de Uruçuca, desde a inauguração da estação ferroviária. Né? Então, mais ou menos quantos anos tem esse pé de amêndoa, Marcos? Uns 60 e tantos anos. Olha aí, amendoeira. 58 Eu acho que é 58 ou 59, que seu Maximínio e seu Antônio, ali, então, que era o chefe da estação, foi quem plantou aí. Ainda fechou eu estava presente na hora, eles fecharam assim com arame farpado. Isso aí aqui é para vocês não quebrar o galho. Pequenininho. Então, hoje aqui estamos passando por ruas calçadas, pavimentada, mas antes era pedra bruta. Pedra bruta. E nesse local aqui passava então os trilhos, de trem, era. E era calçado até ali, ó, o bar de Geraldo ali. Dali para lá era chão. Tudo chão. Tudo chão, era lama. Então, esse outro compartimento, olha, gente, hoje atualmente funciona o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal de Uruçuca, tá? Mas, enfim, esse outro vagão funcionava como? A administração. Vendia os ingressos e o chefe ficava ali naquela última janela lá. Então os passageiros ficavam aqui, né? Que entravam e saíam, embarque e desembarque. Lá era só carga e descarga. E ficou funcionando isso aí até 1969, em 70, quando inaugurou a estrada, a 101, aí o trem de carga saiu. Porque no final de 64, final de 65, o trem de passageiro foi extinto, acabou. Já não tinha mais o trem de passageiro. Aí, enquanto não fez a 101 com o escoamento do cacau da região de lá, Piauí, que vinha para cá, do Porto de Léo, aí ficou. Quando fez a estrada, fez a ponte,
do Baitaba, Ponte. negócio e tudo e tal. A linha da estrada de ferro, ela compreendia a extensão de Ilhéus à Conquista, nesse período, 1913, 1950, isso aí, e logo após, então, pronto, houve a extinção da Acabou. ferrovia. Lógico, a ponte ali foi feita a ponte, o que o trem ficava lá de cá. Você atravessava, se você fosse pro Baitaba, você atravessava de canoa. Atravessei muito, pequeno ali. Meu pai tinha um irmão que morava em Baitaba, e eu ia pra lá, pra casa dele, e atravessava o Rio das Contas. Uma outra, sim, quando passou a ser, então, antes de ser hoje a Câmara de Vereadores, foi escola também? Foi. Teve escola particular aqui, de Dona Cici. Dona Cici. Mas aí foi depois de 65, porque nesse intervalo aí, aqui era um bar. O bar de Augusto Sena Gomes, né? Era o bar dele aqui. Uhum. E depois, em 65, quando fechou tudo, ele passou o bar para lá, para Miguel Baraço. Aí abriu outro bar de Zé Nunes. O bar de Zé Nunes depois também fechou. funcionou. Aí que veio a escola de Cici. A escola de Cici. Cici. Lembra de alguns alunos da professora Cici dessa época? Me lembro, Talminho, Alexandre, Rune, era da escola, Cecílio. Era aluno Cecílio. de dona Cici aí. Olha aí, E a Marcos. ajudante dela, nessa época, era a minha irmã, das mulheres mais velhas, Mari. Uhum. Ela foi ajudante dela. Diga aí. Bem, Marcos, esse cenário dessa praça, algumas casas que antes já faziam presente, algumas casas nesse cenário aqui da praça. Já. Aí, até eu me entender por gente, quem morava ali era o avô de Zé de Pio. Aquela casa Seu verde Gabriel, lá. A verde, a casa Então, do Gabriel. dos familiares, sempre foi dos familiares Foi. de Zé de Pio. Zé de Pio, O pai dele, qual que era o nome do pai dele? O pai dele era Veraldino, agora o avô dele, seu Gabriel, pai da mãe dele. Nós temos ali a Asa Branca, o que funcionava antes Ali eu alcancei em 1959 a 1958, era a pensão de Dona Adélia Branca, a mãe de seu Dadá, avô de Aldemário ali, avó de Aldemário, E mais à frente E nós nessa temos... época aqui, tem essa casazinha aqui, morava um tenente do exército, Tenente Heitor, que era o chefe da primeira delegacia do Serviço Militar, que aqui sediava 13 municípios. Era Tenente Heitor. Certo. E ali de junto, o armazém de Joaquim Cirqueira. Quem foi Joaquim Cirqueira? Joaquim Cirqueira foi um homem de posse aqui em Uruçuca, tinha muitas condições, tinha fazenda, comprou aquela casa na mão do governador da Bahia. E era qual tipo de comércio que ele... Era compra de cacau. Compra de cacau. Era um armazém grande, né? Trabalhava ali a professora Marília e o chefe do armazém de carga e descarga era Tomás. E outra, ele tinha a bomba de gasolina para os carros dele. Ele tinha 2 caminhões internacional naquela época, 2 caminhãozão. Uma bomba de combustível só para os carros dele. Só para abastecer os carros dele. Os carros do Joaquim Era aqui Cirqueira. em frente aqui. Aí. Logo em seguida nós temos ali uma outra casa que por sua fachada nos chama bastante atenção pelos seus adornos, adereços, onde mora hoje a professora Silmara Xavier. E tem a placa ali do nome da praça, Praça Regis Pacheco. A quem sempre foi desses familiares? Ali era a sede da fazenda do bisavô de Silmara. Seu Manuel Alves de Souza, vulgo Manuel Fazendeiro. Fazendeiro. Dono disso aqui tudo. Tudo isso aí. Aquela casa ali onde mora a outra. E lá onde é Zinho hoje, tudo ali era a sede da fazenda dele. Ele morava ali naquela casa ali. Logo aqui em frente estamos nos aproximando de um buste memorável ao Regis Pacheco. Né? E logo aqui atrás do busto, tá? Tem uma vontade expressa da população, tá? E uma plaqueta que diz: ao governador Regis Pacheco, prova de gratidão do povo de Uruçuca, datado em 1954. Quando fez a praça aqui, que ele já tinha emancipado Uruçuca em 52. Então, Uruçuca, Itajuípe e Itapetinga, mesmo decreto. Sempre foi assim essa... Não, era grandona. Essa estrutura... Hoje só tem o busto aí. Era grandona lá em cima.
grandão, bem alto. bem alto. O qual já vi em fotos, tá? Sobre esse monumento aqui. Logo aqui à frente temos ao governador Luiz Regis Pacheco Pereira, gratidão do povo de Uruçuca, 7/9/1952. Essa praça, Marcos, ela conta também todos os movimentos, festas populares e políticos, né? Por estar próximo aqui à Câmara de Vereadores, no qual acontecem então as posses dos prefeitos. Mas antes não, porque isso aqui era um jardim. Jardim Dos melhores que o Uruçuca já teve. Chamava o Jardim das Andorinhas. Por que esse nome? Por qual motivo? As meninas vinham passear de noite e namorar, né? As andorinhas. Não tem nada a ver com a ave andorinha mesmo, né? Andorinha as meninas. As meninas. De namorar. Curiosidade. Era o ponto de encontro aqui nos finais da tarde, né? Finais de semana, aos domingos, feriados. E outra, era cheio de palma de Santa Rita, todo mundo isso. Quando eu cheguei aqui em 1954, o ponto do ônibus era aí, ó. Meu pai saiu, porque meu pai nasceu aqui, era daqui. Nós fomos morar fora, em Pouso Alegre. Hoje, na época Almadina, hoje Pouso Alegre. Aí quando ele chegou aqui de volta, nós fomos morar na rua, lá na 13 de maio, depois viemos pra ali. E aí, que era a casa de meu avô. Aqui em frente, Marcos, nós temos hoje o atual mercado municipal, mas anterior à primeira versão do mercado, né? Foi construído no governo de quem esse começou mercado? Com esse mercado foi Moacir Batista de Souza Leite. O Moacir Batista de Souza Leite. Eu lembro de um episódio, quando recém-chegado aqui em Uruçuca, eu presenciei aqui o incêndio, né, desse mercado. Isso aí já foi bem depois. Já foi bem depois? Foi bem depois. Então, foi no governo do filho dele. Porque quem começou foi ele, quem fez uma parte foi João Diogo. Então essa parte que João Diogo fez, botou os blocos e tudo, quem inaugurou foi João Orives. João Orives. Em 1970, no começo de 70. Aí depois o senhor Friso fez mais alguma coisa, para botou luz, água. Evandro fez também, aí concluiu. Aí incendiou em 2003. Em 1998 eu tocou fogo. Aí em 2004 foi construído de novo no governo de Dica. Aí já com a ajuda do governo estadual. Mas antes foi tudo com recurso próprio. Em fotos da época, eu percebi que aqui era comum a passagem de blocos carnavalescos. Passava por aqui. Porque eu tenho uma foto dessa época, é claro, é nítida a foto onde se percebe as casas e o pessoal dos blocos passando por essa rua. Aqui tem uma foto que tem um trio aqui, o trio de Corne, mas aqui não. O primeiro trio a chegar e vir em Uruçuca foi o carnaval de 59. Prefeito Osmário Neves. Trouxe o trio de Santo Antônio de Jesus. E o trio ficou hospedado na pensão de Dona Adélia ali. Ali era a pensão de Dona Adélia Branca. E o trio ficou hospedado ali, o trio de Santo Antônio de Jesus. Trio ali, Brasil. Vizinho ao mercado hoje, Asa Branca, a loja Asa Branca. Naquela época era o armazém de cacau de Joaquim Siqueira. Joaquim Siqueira. Então, essa praça bastante conhecida por seus movimentos sociais e políticos. Hoje, não mais na pandemia, até que dure essa pandemia, que logo esperamos que acabe, para voltar a praça a ser o que era antes, com os grandes eventos, a marcha para Jesus, a posse de prefeitos, né, os carnavais, São João aqui. Deixa eu lembrar um lance com ele dessa praça. Eu citei aqui o jardim, né? O jardim era bonito. O Jardim das Andorinhas. Quando foi em 1959 para 60, se não me engano, foi dezembro de 59. Osmário prefeito, ele derrubou o jardim, acabou o jardim e botou aqui, sabe o quê? Ele botou aqui um parque infantil. Um parque infantil? Eu tinha 11 anos, aqui escorregadeira, mas não sei o quê, participei dessa inauguração. Próprio do município? Do município, o Osmário que fez. E nesse mesmo dia, na véspera de Natal, ele botou um caminhão cheio de presente e o Papai Noel era seu Dadá.
distribuindo presente para os meninos. Em 1959, dezembro. Olha só. E tem as histórias também dos parques, né? Que por costume armam aqui, né? Os mas parques. O parque infantil. É gratuito para toda a criançada. Quem cimentou isso aqui já foi no governo de João Diogo. De João Diogo. Mais alguma curiosidade, Marcos, já finalizando a nossa entrevista de hoje, tá? Mas haverá continuidade. O pessoal pediu, foi muitas solicitações, tá? E o acervo está aqui explorando esse seu conhecimento, né? A sua boa vontade, e tenho por certo que é uma contribuição que você está deixando, tá? Para a população de Uruçuca. Mais alguma outra curiosidade, alguma que tem na sua lembrança, que são muitas, a respeito desse local aqui? Mudou muito isso aqui. Isso aqui já foi, como eu falei, já foi o melhor jardim que o Uruçuca já teve. Tinha bancos também, tudo. Com várias flores, A Palma de Santa Rita era o carro-chefe aqui, aquelas palmas bonitas. A Palma de Santa Rita. Palma de Santa Rita. Eu alcancei, eu tinha 11 anos na idade. E menino nenhum quebrava nada, bolia nada. Era tudo tranquilo. Então... A gente começou a bagunçar o jardim quando passou a ser parque. Você contou uma curiosidade a respeito da amendoeira quando estava sendo plantada e que foi colocada ali uma proteção. Por quê? E o chefe da estação falou: Marco, você é de uns para não quebrar isso aqui, viu? Eu só andava aqui. Era o Marco Travesso. Minha mãe vinha na janela ali, se não visse eu por aqui, já sabia. O couro comia no fim de semana. Ali era a casa dos seus pais? Era. Mora minha irmã hoje ali. Ali próximo, onde reside hoje, de 6 anos. Marli, cabeleireira, ali vizinho depois. Ali era do seu Alexandre, o pai do Dr. Jaime, que morava ali. Conheci demais. De 6 anos até 26 eu morei ali. De 26 até agora eu tô na Miguel Baracho. O acervo histórico de Uruçuca esteve conversando aqui com o Marcos Vasconcelos. Por certo, haverão outras entrevistas, porque temos que explorar esse potencial de conhecimento e memória que o camarada tem. Eu lembrei uma coisa aqui agora. Ali Pode ficar à agora, vontade, onde é ali o negócio ali, era uma meágua, morava ali, seu Edmundo. Tinha 3 filhos. Meágua, por que meágua? Meágua é o vão, lá no fundo tem uma casinha. Chama meágua. Então morava ali seu Edmundo, e aquele terreno era do pessoal dos Alves ali, Jacques Alves. Aí ele construiu aquela casa que foi de Dr. Jaime, mas depois vendeu e foi embora para São Paulo. Ele, a mulher e 3 filhos. Raimundo, Pedrinho e Anali. Eles foram embora para São Paulo. Aí eles construíram ali e botou o armazém de seu Abdala, um gringo, que é parente desses Abdala de Léo. Seu Abdala foi vizinho da gente ali. Foi ali que ele fazia uma cerca no fundo e plantava um machixe de gringo. Machixe de gringo. Aí passava pro lado de cá, meu pai puxava e ele dizia: diz a menina ladrona, tá roubando o meu machixe. Olha aí, Marcos. E eu gosto muito de machixe de gringo, porque desde 10 anos que eu como machixe de gringo cheio. É o acervo histórico de Uruçuca, agradecendo, Marcos, a sua colaboração, a sua participação. E, por certo, teremos outras entrevistas, tá, para estar trazendo para a nossa população os acontecimentos passados e estar fazendo essa ponte com o presente. Ok? Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Roger. Tá bom. Pois é, isso aí é história de 63 anos para trás. Eu não estou com 80, não, estou com 73. Tá bom. Eu vou lembrar hoje. Canções usavam formas simples.